na entrevista do RF News de hoje, vamos conversar sobre expansão imobiliária na região de Campinas. Eu recebo o Luiz Gonzaga, especialista em mercado imobiliário, que atua no ramo há mais de 30 anos e conta com uma vasta experiência em lançamentos imobiliários. Gonzaga, muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios, pela sua participação aqui no RF News também, viu? Eu que agradeço vocês sempre nos convidarem para falar um pouco sobre esse mercado maravilhoso aqui na nossa região. Com certeza. E vamos começar a entrevista, então, perguntando sobre a expansão do cenário imobiliário, do mercado imobiliário em relação à nossa região metropolitana de Campinas. Algumas cidades aqui da nossa região, como Indaiatuba, Mojimirim, Paulínia, as cidades elas estão crescendo em volta de Campinas, que é a metrópole. E quais são os números, Por que desses números aumentarem? Por que desses negócios expandirem dessa forma? Vamos lá. Primeiro, não vejo nem só como expansão, acho que é uma descentralização. Nós estamos vivendo um movimento de descentralização de Campinas. São vários fatores que nós temos percebido a hora que os clientes chegam num stand de vendas, procurando, pesquisando uma decisão tão importante quanto essa, que é a aquisição do imóvel. É o fator violência, esse dos grandes centros, infelizmente. Isso tem aumentado a cada ano que passa, tá? E antes estavam voltadas a algumas determinadas regiões da cidade. Hoje ela meio que generalizou, O custo de IPTU, infelizmente, é uma coisa que conta muito. O dinheiro das pessoas está muito contado hoje em dia. Quem está é esse cliente do primeiro imóvel, que às vezes está pagando um aluguel. Tá? E o custo, você tem um processo de custo de vida mesmo. Para você viver numa cidade um pouco maior, você tem um custo de vida mais elevado. Então, essa descentralização procurando uma segurança maior, um bairro mais tranquilo. Tá? Uma estrutura, Perfeito. Diferenciada. Uma estrutura. Bacana. E o fato de atender uma faixa mais econômica de renda, com uma renda, com esse subsídio, aumenta o potencial para compra também do público? Como que realmente esse subsídio funciona para esse público? Muito, muito. Eu acho que independente da questão partidária, o programa Minha Casa Minha Vida é uma ideia fantástica. A gente reconhece isso, independente de qual partido você seja ao longo dos anos. Uma taxa de juros subsidiada, onde uma pessoa com um salário um pouco mais baixo, tá, ele pega uma taxa de 4,9. Só para você, teu público, entender o que é isso, porque às vezes a pessoa está em casa, nem ele sabe que ele pode sair de casa agora e ir lá comprar um apartamento no programa. O carro usado hoje está com uma taxa de 1,7, um bem durável para você financiar. Um imóvel hoje, no programa Minha Casa Minha Vida, se a pessoa atende esses requisitos, ele vai ter uma taxa em torno de 5% ao ano. Ou seja, uma taxa bem diferenciada, Bem diferenciada, o que torna que uma parcela que realmente cabe no bolso dele e ele consegue conciliar a questão do aluguel, que às vezes ele paga, tá, com o valor da parcela que ele vai pagar para a Caixa. Com certeza. E sobre a dica, para quem ainda está na dúvida se compra ou se não compra o primeiro imóvel, para onde que essas pessoas devem olhar? Qual que é a dica? Qual que é o conselho que você dá nesse sentido? Olha, eu estou vendo essa descentralização, ela com uma força maior, tá? E essas cidades estão ganhando preço cada vez mais rápido, Antes a gente estava em Campinas, a pessoa ia para uma cidade como Paulínia, como Indaiatuba, como Jaguariúna, fala, nossa, eu vendo um imóvel aqui em Campinas, eu compro 2 lá. Isso já não está mais acontecendo. Então, assim, é importante que a pessoa tenha uma percepção das regiões de expansão, porque, em média, elas ficam 7 anos no imóvel. Então, essa região, ela vai cada vez melhorando. Como o caso, eu cheguei a comentar num painel aqui de vocês, de Indaiatuba, de um empreendimento Somerville, é uma região de expansão. Então, essa pessoa, ele
pega um financiamento, mas ele vai quitar, a hora que ele quitar está valendo mais ainda do que quando ele comprou. Então é sempre é importante ter esse cuidado, né? Com certeza. Sobre o fundo de garantia, é possível, a Caixa Econômica Federal, ela influencia nesse sentido, ela dá mais segurança para essa pessoa que quer investir no primeiro imóvel? Como que realmente funciona? Sim, eu acho essa pergunta é incrível, né? Tem gente que está com o fundo de garantia lá parado, ele tem 10, 20, 30, 40, a gente atendeu um cliente de 90 mil de fundo de garantia, ele pode usar sim para aquisição desse imóvel e abate do valor, tá? Isso é um atrativo na hora dele usar isso como uma entrada. E a pessoa que tem já um imóvel e gostaria de usar essa oportunidade aí para investimento, é bacana também, Gonzaga? Ah, isso é fantástico, né? Eu tenho percebido no pós-pandemia as pessoas muito preocupadas com o futuro. Elas estão querendo desacelerar e cada vez mais novas. Então, às vezes, a gente pega uma pessoa, um investidor lá de 35 anos, 30 anos de idade, 40, 45, ele pode comprar, se ele quiser comprar, ele tiver uma renda mais alta, quiser comprar pela Caixa, pode comprar pelo SBPE, e ele tem a questão do aluguel. O aluguel é uma forma de aposentadoria complementar, né? Os aluguéis estão muito caros. De uma forma geral, essas cidades estão sendo muito procuradas a parte de locação. Então, ele tem dois negócios, tá? Primeiro, a locação, que é ali certeiro, e às vezes você pega como em Indaiatuba, as grandes empresas estão ali, ele vai alocar, o locatário dele, ele é pontual, né? Então, ele ganha a locação e ele ganha a valorização do imóvel, né? Que às vezes o fundo de garantia não dá, né? Com certeza. E o fato do imóvel ser dele, mais uma garantia ainda, né? Ah, isso é fantástico, né? É uma grande vitória. É uma segurança, né? Uma segurança. Uma segurança, acho que para toda a família. E qual que é a sua dica final, assim? Tem algum conselho ou alguma orientação que você gostaria de deixar diferenciada aí para os nossos telespectadores? Sim, é sempre bom você pesquisar sobre a empresa, ver o histórico dela, a credibilidade, o que ela já fez. E hoje você tem várias ferramentas na internet que possibilitam isso, né? Para que você possa fazer uma compra realmente segura. E o ponto importante é você ir até uma agência Caixa, você ver essa empresa na cidade, o histórico, como ela é ranqueada dentro da Caixa, se realmente aquele empreendimento ele tem a avaliação, se ele é realmente financiado pela Caixa. Então, são quesitos, assim, além da parte emocional, de você escolher o imóvel que atende, a esposa te atende, mas não custa aquele cuidadinho, não é nem perder tempo, é ganhar tempo, ver se está registrado, vai no cartório, ver essa questão do rating deles em relação à Caixa, eu acho importantíssimo. Tira todas as dúvidas antes, né? Sim, sem dúvida. Então tá ótimo. Gonzaga, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no RF News de hoje. Obrigada pela sua presença mais uma vez. Contamos com ela, inclusive, em outras edições, viu? Eu que agradeço ser lembrado por vocês e agradeço aos espectadores aí que estão nos assistindo. Muito obrigada.